Depois dos sucessos Matéria Escura e Recursão, Blake Crouch está de volta com mais um livro novo que saiu aqui bem recentemente pela editora Intrínseca, que é a editora que publica os livros do autor aqui no Brasil. Ele, inclusive, veio para a Bienal do Livro no Rio de Janeiro, no segundo final de semana em que eu não estava no evento, então não pude encontrar o autor, pegar um autógrafo, mas enfim. Quem acompanha o canal aqui há algum tempo já sabe que esse é um dos meus autores favoritos, principalmente dentro do gênero da ficção científica, e é claro que assim que eu peguei o livro novo dele em mãos, eu já comecei a ler. Assim que eu voltei da Bienal, o livro novo dele já estava aqui me aguardando, então eu já comecei a ler, e eu li em pouco mais de 2 dias, foi um livro bem rapidinho, e hoje eu tô aqui pra comentar com vocês o que foi que eu achei da leitura de Upgrade, que é esse lançamento novo do Blake Crouch, que eu tava super empolgada pra ler. Eu li, assim, realmente com muita empolgação, mas que, pra surpresa de muitas pessoas, principalmente lá pelo Instagram, eu não amei. Pelo menos não foi pra mim um livro que se equiparou aos livros anteriores do autor, e hoje eu tô aqui pra comentar com vocês um pouco sobre a minha experiência com esse livro aqui. Oi gente, aqui é a Rê, eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Como eu falei, então, hoje a gente vai conversar sobre Upgrade, do Blake Crouch, esse autor de ficção científica aí que faz um sucesso estrondoso, já publicou vários livros, tem livro dele sendo adaptado, que inclusive é o meu livro favorito, Matéria Escura, está sendo adaptado com a Alice Braga, sim, uma atriz brasileira, participando da adaptação. Inclusive, a Alice Braga esteve junto com o próprio autor na discussão lá na Bienal do Livro, né? Rolou um encontro em que eles conversaram sobre adaptações, sobre ficções científicas, enfim. Eu não estive presente, mas eu acompanhei pelas redes sociais de quem tava por lá. Parece que foi um bate-papo bem legal e eu tô muito empolgada por essa adaptação, porque é o meu livro favorito do autor. Tem resenha aqui no canal sobre ele, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você não tava sabendo, né, que vai sair essa adaptação, ela está sendo feita pela Apple TV, que, aliás, da minha humilde opinião, atualmente é uma das melhores produtoras de streamings. Eu acho que a Apple TV tem adaptado livros de uma forma muito incrível, e as séries, né, todas as produções, na verdade, da Apple TV são muito, muito bem feitas. Eu tô assistindo a série Silo, que foi também uma adaptação de um livro, e, gente, eu tô impressionadíssima com o trabalho, né, da produção dessa série, tá maravilhoso. E tem outras também, outras séries, outros filmes também que são incríveis, que estão saindo, né, que saíram, na verdade, já pela Apple TV, então eu tô com muita esperança, muita expectativa de que a adaptação de Matéria Escura vá ser também aí, né, uma ótima adaptação. Mas hoje a gente não tá aqui pra falar sobre adaptação, nem sobre os livros anteriores do Blake Crouch, estamos aqui pra falar sobre Upgrade, que é um livro que vai focar em um assunto um pouco diferente do que o autor tem trabalhado nos seus livros anteriores. Se em Matéria Escura ele desenvolve as diferentes possibilidades, né, probabilísticas dentro do multiverso, e se em Recursão ele vai trabalhar a ideia da memória, aqui no caso ele vai desenvolver uma ideia um pouco mais biológica, uma questão mais de DNA. Essa história é ambientada alguns anos no futuro, não é especificado exatamente que ano, a gente só sabe que se passaram, sei lá, mais de 100 anos a partir do momento que a gente tá vivendo hoje, então é uma história que se passa no futuro, e nesse futuro existe uma agência de proteção genética. Isso porque nesse futuro é muito comum que sejam feitas modificações genéticas, não só em seres humanos, mas em qualquer outro tipo de ser vivo existente. E existem perigos, né, de modificações genéticas, de coisas que podem dar errado, enfim, tem uma centena de coisas que podem acontecer, na verdade uma infinidade de coisas que podem acontecer quando uma modificação genética é feita e dá errado, enfim. Então existe essa agência, que é uma agência que justamente que leva esse título, que já é autoexplicativo, é uma agência de proteção genética, é uma agência que tem como responsabilidade, né, fiscalizar toda essa questão envolvendo as modificações genéticas, e que com isso então também acaba investigando vários laboratórios clandestinos com cientistas, né, ilegais, geneticistas que estão fora da lei. E o nosso protagonista, que é o Logan, ele trabalha nessa agência. Então o trabalho dele é basicamente investigar, né, casos aí ilegais envolvendo alterações genéticas. E já no começo do livro, ele tá em uma ação, né, em uma missão ali junto com a sua companheira, de encontrar um cara que eles têm uma suspeita, né, sobre ele ser um possível, enfim, né, um possível geneticista que tá ali, né, com a ficha suja. E já no comecinho do livro, essa investigação vai levar eles até uma espécie de cabana que eles suspeitam que seja um laboratório clandestino, e chegando lá vai haver um acidente, vai ter uma bomba de gelo que vai explodir e a pessoa afetada vai ser o Logan. E aí o que acontece, né? Isso aqui eu vou precisar explicar um pouquinho pra vocês entenderem como que funciona. A bomba de gelo, quando ela explode, ela solta um monte de estilhaços, e esses estilhaços
furam, né, perfuram a roupa de proteção ali, né, de segurança dele e acabam machucando ele, entra na pele dele. E o gelo nada mais é do que água no estado sólido. Quando o gelo fura a pele dele e derrete, o que tá dentro do gelo acaba sendo absorvido pela pele dele, né? Então depois que ele sofre esse acidente, ele é levado para um hospital para ficar em observação e ele fica, assim, bem isolado de todo mundo. A pessoa que é responsável por tentar entender o que tá acontecendo com ele vai aparecer só com roupa de proteção, sabe? Contra armas biológicas, porque ninguém sabe o que tava dentro daquela bomba de gelo. Só que o Logan, ele não é uma pessoa qualquer, ele é filho de uma mulher que é, assim, uma das maiores geneticistas de todos os tempos, uma falecida geneticista de muito sucesso, e ele entende um pouco, né, do que pode estar acontecendo com ele. E ele tem um receio do que pode estar acontecendo, e acaba que esse receio dele acaba se provando correto, né? Ele não tava, assim, preocupado à toa. O que acontece é que dentro dessa bomba de gelo existia um vírus modificado, né, em laboratório, um vírus sintético, que tem a capacidade de ser absorvido ali, né, pelas células, e esse vírus é programado para fazer alterações no DNA dele, no DNA de qualquer pessoa, mas no caso ali no dele, né? Então ele vai sofrer uma alteração genética, o que a gente vai, né, entender ali que é o upgrade que o título leva. Então ele vai receber um upgrade genético que vai permitir com que ele se torne uma espécie de super-humano, entre algumas aspas. Alguns exemplos do que acontece com ele: ele passa a ficar mais resistente a algumas doenças, ele fica mais resistente à mudança de pressão e de temperatura, ele tem, né, desenvolve, assim, vamos dizer, uma capacidade mental muito grande, porque ele acaba tendo capacidade de absorver mais coisas, os seus sentidos ficam mais aguçados, então ele percebe muitas coisas do ambiente que uma pessoa comum não perceberia, e a gente vai, né, logo ali no começo do livro, logo nos primeiros 3 capítulos, entendendo isso junto com esse personagem. Então é algo que assusta muito ele e que ele não entende muito bem, as outras pessoas também não entendem muito bem, mas que a gente vai perceber ali, né, que isso em algum momento vai se tornar uma espécie de ameaça e ele vai começar então a sua odisseia. Vamos dizer que a partir daí que a ação da história vai começar. Só que o que a princípio parece que foi uma explosão acidental, aparentemente não é 100% por aí, né? Existe um porquê de ele ter sido infectado com esse vírus, porque ele ter sido infectado com esse vírus, e existe um porquê de essa infecção acontecer, sabe? Existe um objetivo maior por trás de tudo isso, e é só isso que eu vou falar por aqui na parte sem spoiler desse vídeo, porque eu vou comentar com vocês com spoiler mais pra frente. Tudo isso que eu comentei com vocês, gente, é assim, talvez nem as primeiras 80 páginas do livro, tá? É bem no comecinho mesmo que tudo isso vai acontecer, e a gente vai então começar a história, pelo menos eu comecei a história a partir desse ponto, muito intrigada pra entender aonde a história iria chegar com toda essa questão de modificação genética. Inclusive, conversando com a minha cunhada, que é doutora, biomédica e tal, eu tava conversando com ela, contando um pouco da premissa do livro e tal, ela contou pra mim até que não é impossível que já existam, né, laboratórios clandestinos, não é impossível que isso realmente aconteça no futuro, né, de existir essa repartição governamental de proteção genética, porque é uma coisa possível de acontecer realmente. E com relação a essa questão do vírus que modifica um DNA, a teoria é uma coisa possível, mas em termos práticos ainda não aconteceu, mas, né, é aquela coisa da ficção científica. Os autores geralmente pesquisam e trazem para suas histórias possibilidades dentro da ciência, dentro daquilo que a gente conhece enquanto ciência, do que a gente conhece aqui no caso enquanto genética, enquanto biologia, enfim. O autor pesquisou e desenvolveu uma premissa que é possível, né, pode ser possível que aconteça dentro do que a gente entende como ciência, dentro do que a humanidade entende como ciência hoje, mas que não quer dizer necessariamente que vai acontecer. É só que, né, dentro do que a gente conhece, dá pra imaginar, dá pra fazer, assim, aquela parte fantasiosa dos livros de imaginar como seria se isso fosse possível, sabe? Ou se chegar a ser possível em algum momento. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a gente tem essa história se passando anos no futuro? Então, o autor traz aqui também para a história algumas coisas que aconteceram no mundo, que são previsões que os cientistas trazem hoje enquanto uma preocupação do que pode acontecer com o mundo daqui 100, 50 anos. Uma dessas coisas é, por exemplo, o aumento do nível dos mares, então a gente vai perceber aqui que existem partes do mundo que estão submersas, né? A própria Manhattan, ali em Nova York, tá com boa parte do seu território debaixo d'água. Então eu achei bem legal que o autor traz, né, algumas coisas assim envolvendo previsões e assim, preocupações atuais, preocupações que são assim, que a gente precisa levar a sério hoje do que pode acontecer no futuro. E falando em futuro, boa parte vamos dizer assim, do objetivo por trás desse upgrade tem a ver com uma preocupação do que vai acontecer com a humanidade no futuro, né, dessa
dessa sociedade aqui, porque existem inúmeros riscos, né? Hoje existem inúmeros riscos, no futuro também vão existir outros inúmeros riscos, talvez até mais acentuados, de ameaças que podem colocar, né, a espécie humana em risco de extinção. E a ideia do upgrade é justamente fazer com que os seres humanos estejam preparados, ou com que eles passem a se preparar para o que vai acontecer no futuro. Então, a proposta, né, na verdade, a ideia de trazer esse upgrade, ela é muito válida no sentido de trazer essa preocupação com o que vai acontecer no futuro. Mas a gente vai perceber aqui que existem alguns riscos por trás disso, e esses riscos vão sendo desenvolvidos ali ao longo da leitura. Esse é um livro que eu acho que de todos do autor, ele é o que mais trabalhou cenas de ação. Eu acho que ele foi um livro que da segunda metade pra frente ele fica muito, assim, frenético no sentido de cada hora tá acontecendo uma coisa diferente, cada hora esse personagem tá desenvolvendo uma habilidade ou melhorando uma habilidade que vai fazer com que ele, enfim, tente impedir uma coisa que ele vai ali, né, colocar na cabeça dele que ele precisa impedir. Eu não vou falar muito também pra não estragar a experiência. E também eu percebi que esse aqui é um livro que, de todos, me pareceu ser o mais objetivo do autor. Eu percebi que a veia roteirista dele, porque antes de um escritor de romances, Blake Crouch é um roteirista. Então, enquanto eu lia, eu imaginava que esse livro aqui fosse uma espécie de esboço pra um filme de ficção científica que vai ser na Netflix, por exemplo, sabe? Porque a gente tem uma escrita que ela vai muito direto ao ponto. O livro, inclusive, ele é bem curtinho, ele tem 300 páginas, sabe? Então, não é um livro que vai desenvolver muito, assim, certas coisas. Ele vai ter uma escrita bem travada no sentido de ser direto ao ponto, sabe? Ele vai... tem, inclusive, páginas, assim, que você lê a página inteira em, sei lá, segundos, porque são uma sequência, assim, de acontecimentos em frases muito curtas. Então, esse foi um livro que eu percebi que me pareceu muito o trabalho, né, assim, de um roteirista. Ao longo da leitura, o autor vai desenvolver não só a parte da ficção científica, mas também a parte da humanidade do personagem, no sentido de fazer ele refletir sobre qual é o papel dele dentro desse contexto de salva o mundo ou salva algumas pessoas. A gente tem toda essa questão, né, dessa dualidade entre manter a espécie, né, ou dar uma chance para a espécie humana perdurar por mais alguns anos na Terra, em detrimento de algumas pessoas, ou, tipo, poupar essas vidas e ao mesmo tempo encontrar uma outra forma de fazer com que a humanidade não vá à extinção. Então existem certas coisas assim que o autor vai desenvolvendo ao longo do livro, mas assim, eu falei no começo do vídeo que eu não amei o livro, e de fato eu acho que de todos os que eu li do autor foi o que eu menos, vamos dizer assim, que menos mexeu comigo no sentido de eu me colocar no lugar desse personagem e entender os seus objetivos, né? Entender os seus motivos pra ele estar fazendo o que ele estava fazendo. Eu gostaria de ter visto um pouco mais de desenvolvimento nessa preocupação que esse personagem vai tendo ao longo da história. Eu acho que ele é um livro que acaba indo pra uma direção que eu não tava imaginando. Eu vou precisar falar sobre isso um pouco na parte com spoiler, mas eu esperava que fosse uma coisa mais grandiosa, dentro do contexto de quem esse personagem tá tentando impedir, sabe? E, enfim, eu vou comentar mais sobre isso na parte com spoiler, mas só pra dizer até aqui, né, enquanto a gente ainda não chegou nos spoilers, que esse é um livro que eu tava com mais expectativas, né, do que eu realmente encontrei. Tava com a expectativa de que fosse ser um livro muito mais envolvente, como os outros anteriores dele foram pra mim. Esse aqui teve alguns pontos que eu ainda achei um pouco enfadonho, um pouco arrastado. Alguns momentos que algumas coisas aconteciam e eu ficava tipo, acaba logo, sabe? E eu falo isso com uma dor no coração, porque é um dos autores que eu mais gosto, mas, enfim, né, foi como eu me senti ao longo da leitura. E esse é um livro também que ele tem uma linguagem em alguns momentos que ele é muito científico, tá? Ele vai falar muito sobre diferentes bases nitrogenadas de estrutura de DNA, vai falar sobre espécies de vírus, e alguns pontos isso parece chegar até não sei assim, num tom tanto pedante. No final da história, né, eu lembro que teve uma cena clara na minha cabeça que eu dei até risada, porque o personagem vai falar sobre uma dor que ele tá sentindo em um ponto da perna. E ele vai falar, eu estou sentindo uma dor aqui no músculo tal. Aí ele fala o nome científico desse músculo, aí entre parênteses ele põe batata da perna. Era só falar batata da perna, sabe? Assim, o leitor vai entender que é batata da perna, mas aí me parece que pra colocar, só pra mostrar, assim, sabe, que o autor entende do que ele tá falando e que o personagem também entende do que ele tá falando, ele vai lá e coloca o nome científico do músculo, sendo que eu não preciso saber o nome científico do músculo. Pra eu entender o que tá acontecendo, só preciso entender do que ele tá falando, onde tá doendo, entendeu? Então pra mim, em alguns momentos pareceu até um pouco, sabe, assim, metida besta. E eu fiquei tipo, Blake Crouch não precisava de tanto, né? E, gente, eu não sei se foi a tradução ou se o livro foi escrito assim mesmo, mas eu acredito que tem alguma coisa a ver com a tradução. Que mais pro final do livro também, eu até
compartilhei nos stories, repetiu umas 4 vezes seguidas, assim, numa mesma cena, a viga vertical. O que acontece, né? Esse personagem, nessa cena, ele tá escalando um edifício e existe, né, esse momento que ele tá se segurando em uma estrutura do prédio. E ele vai chamar essa estrutura de viga vertical. E daí eu fui falar lá nos stories que ele, inclusive, repete isso umas 4 vezes, viga vertical, que viga vertical não existe. Viga vertical é o que a gente conhece como pilar. Então, as vigas são a estrutura na horizontal que se apoiam em cima dos pilares. E o personagem estava escalando, por isso que, né, o tradutor ou sei lá quem chamou de viga vertical, que na verdade nada mais é do que um pilar. Então, além de ter feito essa tradução errônea, também tem a questão de ser muito repetitivo, sabe? Várias vezes, assim, coisa de uma página, tu vê esse mesmo, sabe, esse mesmo termo errado sendo trazido mais de uma vez, enfim. Bom, isso é o que eu tinha pra comentar então, sem spoilers sobre o livro. Agora, a partir daqui, eu vou comentar com spoiler. E lá no finalzinho do vídeo vai ter as minhas considerações finais, que também vai ser sem spoiler. Então eu vou deixar aqui na minutagem pra você pular pra essa parte já no final do vídeo, caso você queira saber das minhas impressões gerais, assim, né, sem spoiler também. Bom, falando então com spoiler sobre o que acontece, a gente vai descobrir ali junto com o personagem que tudo isso que tá acontecendo na vida dele, na verdade, é um plano orquestrado pela mãe dele, que até então ele acreditava que estava morta. Então, ao longo da leitura, ele vai descobrir que a mãe dele forjou a própria morte por motivos que fazem sentido pra ela, e depois, né, de anos que ela, enfim, tinha sido dada como morta, ela, na verdade, não morreu, e ela retorna aí com esse vírus, que ela vai infectar os próprios filhos. Então ela infecta o Logan, que é o protagonista, e ela infecta também a filha mais velha, que é a Kara. Essa Kara, né, é uma moça que trabalhou no exército, eu acho, ela trabalhou em alguma força especial aí, e ela tava caçando o Logan, ela tava indo atrás dele porque ela descobriu, né, que ela tinha sido infectada e que o Logan também. E é a partir daí que eles vão unir forças pra poder tentar chegar em um lugar que é um lugar, né, que a mãe deles vai deixar ali as coordenadas inscritas dentro do DNA deles. Isso aí eu achei uma viagem, gente, que olha, só realmente o cara com upgrade pra poder entender que a mãe dele deixou, assim, códigos de uma coordenada, de um ponto específico do globo, inscritos dentro do DNA novo que ela colocou dentro dele, sabe? Eu achei isso aí uma fantasiosidade gigantesca, né? Aquelas partes mais exageradas mesmo da ficção científica que o autor trouxe pra essa história. A partir daí, então, eles vão juntos, né, viajar pelos Estados Unidos até chegar nesse ponto ali, que acho que fica no Novo México, uma coisa assim, que é um ponto em que a mãe dele deixou ali uma coisa pra eles, né? Daí eles vão descobrir, chegando lá, que a mãe deles estava morta nesse ponto, e que existe um baú, e dentro desse baú tem um notebook com algumas outras coisas, e nesse baú, né, dentro desse notebook, tem uma mensagem da mãe falando do porquê que ela infectou os filhos, porque ela acredita, né, eles são as pessoas que ela mais confia no mundo, e ela acredita que a humanidade não vai ter, assim, chance nos próximos anos por tudo de ruim que vai acontecer no mundo, e que pra gente sobreviver ao que viria, né, a seguir, ao que viria nos anos futuros, a humanidade precisaria passar por um upgrade, né, de mutação genética pra ficar resistente a essas coisas, e também pra que as mentes dos seres humanos evoluam o suficiente pra que a gente mitigue ou pra que a gente evite que certas coisas aconteçam, né, pra que certos desastres aconteçam. A lógica dela faz muito sentido, e dentro do que a gente conhece, né, pelo que tá acontecendo ali com o protagonista, com o Logan, realmente faz sentido, né, que isso aconteça, né, que essa lógica dela ali, enfim, seja desenvolvida e que aconteça dessa forma. Só que acontece o quê, né? O Logan, ele já trabalhou com a mãe em um outro projeto anterior, que era um projeto de modificar uns gafanhotos pra evitar que uma praga se alastrasse por uma plantação de arroz lá na China, um negócio assim. Só que essa mutação, né, desse gafanhoto deu errado, e por causa desse erro aí, né, do projeto dela de modificação genética, aconteceu, assim, uma fome gigantesca, porque devastaram várias plantações, e daí, por causa disso, várias pessoas morreram, né, milhares de pessoas morreram, e ele carrega essa culpa por ter participado, né, ter feito parte disso junto com a mãe, e ele se sente responsável pela morte de várias pessoas. Então agora, com essa questão do upgrade, ele também não se sente confortável em brincar de Deus e modificar a vida das pessoas, e ele acha que existe outra forma disso acontecer, né, que existe uma outra alternativa de fazer com que o ser humano não seja extinto, só que não através do upgrade, não através de modificação genética. E é a partir daí que o livro começa a tomar umas coisas um pouco... E é a partir daí que o livro, pra mim, começou a tomar um ponto de não me agradar muito. Porque a gente começa a ter essa parte da intriga familiar, porque existe toda essa coisa de treta familiar envolvendo a história o tempo inteiro. E eu gostaria que o livro tomasse, talvez,
outro rumo, que não focando na família, que não focando nessa briga entre irmãos que vai passar a acontecer, porque a Cara vai... ela vai concordar com a mãe, ela vai achar que é necessário, que ela precisa salvar a espécie humana, então ela vai fazer de tudo pra colocar esse plano da mãe em prática, e o Logan, por outro lado, ele vai tentar impedir que isso aconteça, porque pra ele existe outra alternativa que não essa. Então vai começar a acontecer essa parte mais frenética da história, em que o Logan vai tentar se restabelecer, porque existe toda uma questão ali quando ele é infectado com o upgrade, que é quando ele vai ser dado como morto, né, porque ele desaparece, ele não sabe o que tá acontecendo com ele desaparece, e pras autoridades não, né, colocarem isso pro mundo, ele é dado como morto. A família dele, inclusive, acredita que ele morreu, então pro mundo ele tá morto. E a partir daí, ele vai passar, né, algum tempo, acho que coisa de 1 ano, assim, tentando se recolocar no mundo. E aqui também eu acho que deu uma parte muito forçada da história, que é ele roubando uma identidade de uma outra pessoa e tentando, sabe, se reerguer sem nenhum centavo. Então ele vai fazer o uso do upgrade dele pra poder conseguir dinheiro através de jogos, né, tipo poker e tal. E é assim que ele vai passar 1 ano ali se reconstruindo, enquanto a irmã dele tá aí pelo mundo fazendo sei lá o quê. E nessa parte eu achei até um pouco sem sentido até, porque depois que ele e a irmã dele pegam essa mensagem da mãe, eles vão, né, vai rolar uma trocação de tiro ali, eles vão brigar e cada um vai pra um canto, vai fugir pra um canto. E em todo esse tempo que ele tá se reerguendo, vamos dizer assim, né, ele em momento nenhum se preocupa com o que a irmã dele pode estar fazendo, porque ela ficou com todo o material que a mãe tinha produzido pra, sabe, soltar o upgrade no mundo. Então, em nenhum momento ele fica preocupado no que a irmã dele pode estar fazendo, ele só tá vivendo a vida, né, tipo, tentando levar as coisas assim, tipo, sabe, tentando sobreviver, beleza, mas chega um ponto em que ele fica estabilizado financeiramente, ele tem ali o lugar dele pra viver, ele tem o dinheiro dele e tal, e em nenhum momento ele se questiona, sabe? Tipo, ai, o que será que a minha irmã tá fazendo com aquele material, sabe? Isso não acontece. Ele só passa, de fato, a voltar a caçar a irmã, né? Ele entra nessa caçada pela irmã, quando começa a acontecer uma espécie de epidemia numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, em que várias pessoas começam a morrer de uma forma muito misteriosa, e ele começa a suspeitar de que a irmã dele tem alguma coisa a ver com aquilo. E daí sim, né, quando ele vai investigar mais a respeito, ele percebe que o que tá acontecendo lá é sim uma pequena amostra que a irmã dele fez nessa cidadezinha, para entender como que seria o comportamento, né, desse vírus em comunidade, porque eles dois eram os únicos que tinham sido melhorados assim com o vírus até então. E aí que a gente vai entender também junto com os personagens que o vírus, ele potencializa certas características que as pessoas já têm. Então, por exemplo, o Logan, ele sempre foi uma pessoa mais cabeça, mais crânio, mais inteligente, né, mais tipo de estudar e de ter interesse por genética e coisa e tal. Então, esse lado mais lógico, mais do desenvolvimento mental dele, assim, sabe, é aflorado com o vírus. Enquanto que pra irmã dele, as habilidades dela como, vamos dizer assim, uma militar, são afloradas, né? Então ela fica melhor em combate, em luta e coisa e tal. Só que, curiosamente, o Logan, que nunca, né, teve nada a ver com isso, ele também fica muito bom. Então ele se vê nessa situação de combater a irmã. E aqui que eu acho uma coisa também que não faz muito sentido, porque se o Logan vira esse super-humano, né, tão capaz de impedir a irmã, ela também é muito capaz de entender, né, muitas coisas ali envolvendo o desenvolvimento do vírus e até mesmo de prever certos pontos, certos passos, vamos dizer assim, que o irmão vai fazer, só que ela não faz isso, né? Então eu fiquei um pouco me duvidando, assim, sabe, da capacidade desse upgrade, como que ele realmente funcionaria em todas as pessoas. Enfim, isso já mais pro final da história, né, mais pro final do livro, ele vai tentar impedir a irmã dele de soltar o upgrade no mundo inteiro, porque pra piorar tudo ainda, ele vai perceber que existe uma porcentagem ali de pessoas que morrem quando são infectadas por esse vírus, né? O upgrade, ele só funciona em determinadas pessoas, e essas outras pessoas que não melhoram, né, que não são evoluídas com o upgrade, elas acabam morrendo. Então ele quer evitar que bilhões de pessoas do mundo morram por causa disso, e é a partir daí então que ele vai nessa caça pela irmã pra impedir com que ela concretize esse plano dela de soltar o upgrade no mundo inteiro. E aqui a gente tem muito essa dualidade, né, do tipo assim, até que ponto vale você abrir mão de algumas pessoas pra poder salvar a humanidade. Ele fica muito nessa questão de que pra ele toda a vida importa e ele não quer ser responsável, ou não quer que a irmã seja responsável por dizimar boa parte da humanidade, mesmo que isso seja em benefício da própria humanidade, pra daqui, né, anos e anos a humanidade não seja extinta. Então, a todo momento tá bom, menino, você tá falando aí que existe outra opção, que tem que haver outra opção, mas qual é essa outra opção, sabe? Ninguém sabe. E é uma questão que a gente também, eu acho, se preocupa
atualmente, né, de pensar o que vai acontecer no futuro, mas ao mesmo tempo a gente não sabe exatamente o que fazer, né, a gente não tem muita clareza do que fazer. Na verdade, a gente tem clareza do que fazer, a gente só não tá se importando o suficiente. Então isso é inclusive uma coisa que o autor vai desenvolver mais no final do livro, com essa ideia que o Logan vai ter, que é de modificar as pessoas, sim, geneticamente falando, mas para que elas se importem mais, para que elas desenvolvam mais empatia. Então depois, lá no final do livro, que ele consegue, né, alcançar o seu objetivo, ele vai desenvolver esse vírus aí que vai modificar as pessoas para que elas se importem mais umas com as outras e que assim a gente tenha capacidade e, na verdade, motivação para desenvolver políticas públicas, ideias e, sabe, de fato fazer alguma coisa pra impedir que a catástrofe humana venha acontecer nos anos seguintes. Só que isso tudo é desenvolvido muito pouco no final do livro, a gente só tem de fato um epílogo em que o personagem vai falar sobre essa ideia dele, então a gente não consegue ver como que isso vai acontecer de fato, né? Assim, a gente não vê isso acontecendo na prática, enquanto que no Upgrade a gente viu isso acontecendo na prática, a gente viu o que pode dar errado e o que pode, né, assim, quais podem ser os benefícios disso. Por outro lado, né, a ideia dele ali a gente não consegue ver, então não dá pra saber exatamente se vai dar certo ou não. A outra preocupação também que o Logan acaba desenvolvendo, né, ao longo dessa percepção aí de ver como que as pessoas reagem ao Upgrade, é que de fato o Upgrade em alguns momentos, né, algumas pessoas na verdade, ele vai acentuar certas características dessa pessoa. Então, se essa pessoa tem um potencial, vamos dizer assim, homicida, pode ser que o Upgrade piore isso, né? Mas enfim, existem várias coisinhas que vão sendo mostradas ao longo da leitura com relação a esse Upgrade que fazem com que o personagem entenda que o Upgrade de fato não possa acontecer. Enfim, gente, de modo geral, eu gostei da ideia do autor, eu gostei de como ele traz essa proposta, né, de modificação genética e do que pode acontecer, né, quais são os perigos e os riscos de se mexer com o DNA das pessoas. Eu gostei de algumas coisas que ele vai trazendo também ao longo da história, essa questão da dualidade dos personagens, essa questão de a gente entender que existe um risco, mas também entender até que ponto a gente tá disposto a ir pra evitar que esse risco aconteça, né, que esse perigo aconteça. Eu gostei que ao longo da leitura ele foi trabalhando também, assim, algumas outras possibilidades do que pode vir a acontecer, e eu gostei muito também, né, de como ele trabalhou aqui de uma forma como se já tivesse acontecido essas previsões que os cientistas trazem hoje, né, como potenciais riscos pro futuro, e ele trouxe aqui pro livro como se já tivesse acontecido. Mas, de um modo geral, como, né, eu já comentei também, não foi um livro que eu acho que foi dos melhores do autor pra mim, não foi um livro que me prendeu e me deixou tão intrigada pela história como os anteriores. Diferente dos livros anteriores do autor, eu não senti que aqui existiu uma grande ameaça que poderia colocar tudo em risco, não só pro personagem, mas pras outras pessoas. Aqui, no caso, o que eu mais percebi foi esse personagem tentando impedir que uma coisa acontecesse, tentando impedir que um plano fosse concretizado, um plano que ele discordava. Então, foi muito, eu acho, também da visão de mundo desse personagem, do que ele acredita, sabe? Então, assim, pra mim não foi um livro maravilhoso como os outros. Eu dei 3 estrelas, umas 3,5 estrelas pro livro. Eu acho que, né, eu esperava muito mais da história, mas, de um modo geral, é um livro que vale a leitura. Ele é um livro que vai ter uma proposta muito inteligente, muito interessante nessa questão das modificações genéticas, mas que, do meu ponto de vista, no sentido de desenvolvimento da história, não me agradou 100%. Então essas são as minhas impressões sobre Upgrade. Comenta aqui embaixo se você já leu ou se você ficou com vontade de ler. Se você já leu e quiser comentar com spoiler, avisa aqui no comentário antes, que o seu comentário vai conter spoiler pra alguma pessoa não ler por engano. E é isso, gente. Vamos conversar sobre Upgrade aqui nos comentários do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Não se antes de agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada, galera, por todo o apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.